Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como tema equações com uma variável. Vamos trabalhar aqui a resolução de equações. Para isso, é importante que vocês estejam com o livro aberto, acompanhando o conteúdo nas páginas 98 e 99. Caderno também aberto, lápis e caneta na mão, fazendo aí as suas anotações. Então, vamos à nossa aula. O que seria a resolução de uma equação? Bom, vimos na nossa aula anterior a definição, o que é uma equação, e necessariamente trabalhamos isso através da equivalência e dos princípios de igualdade, tanto o princípio aditivo quanto o multiplicativo. Essa equivalência das equações é o que a gente entende que a equação ela é um equilíbrio, e aí estudamos aí as igualdades necessárias para que haja esse equilíbrio, tá? O que nós vamos fazer aqui na resolução de equações é através de um método prático que vamos trabalhar com as operações inversas de cada uma das 4 operações que a gente conhece. Então, resolver uma equação significa encontrar o seu conjunto verdade ou solução e tornar a sentença matemática verdadeira. Essa sentença matemática que a gente faz com que ela fique verdadeira é justamente para que haja esse equilíbrio. Então, o princípio de equivalência, lá, os princípios que nós estudamos, é sim a forma correta de se resolver uma equação, mas também podemos aplicar aí de alguns métodos práticos nessa resolução. E para isso, vamos trabalhar aqui, ó, as operações inversas. A operação inversa da adição é a subtração, a operação inversa da subtração é a adição, da multiplicação é a divisão e da divisão é a multiplicação. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, gente, é o que a gente estudou em valor do termo desconhecido. Quando a gente vai encontrar um termo desconhecido, a gente trabalha as operações inversas. Então, vamos ver como é que a gente faz esse tipo de resolução. Bom, é dada a equação x mais 9 igual a 21. Então, eu sei que x é a minha variável, a minha incógnita, é o termo desconhecido. 9 e 21 são os coeficientes numéricos que eu tenho aí. Esse método de resolução, gente, vocês já conhecem, mas alguns não sabiam por que a gente aplica esse tipo de método. Então, através da aula de equivalências e através desse método prático, vocês vão entendendo a origem e por que se resolve assim, tá? Então, olha só. O que é que nós vamos fazer aqui? O x, ele está somando com 9. Então, se aqui eu tenho uma operação de adição, e aí eu não posso fazer essa operação de x mais 9 porque eu não sei quem é x, então eu vou aproximar o número 9 com o número 21. Quando eu trazer esse número 9 próximo do número 21, então necessariamente aí eu vou ter que trabalhar a operação inversa. E trabalhando a operação inversa, eu vou ter que trocar o sinal. Se aqui está positivo, então ele vem negativo. E aí, a gente faz a operação. Vai ficar, ó, x vai ser igual, aí eu vou pôr o 21, porque ele já está após a igualdade. E se lá tá mais 9, vem para cá menos 9. E aí, eu tenho a solução, que x vai ser igual, fazendo a subtração, 9 menos 21, isso aqui vai dar 12. Certo? Pronto, então encontramos aí o valor de x por esse método prático, que é utilizando aí a operação inversa. E aí você pode até tirar a prova para verificar se realmente é verdadeiro, se isso aqui é verdade. Então, ó, no lugar de x, eu vou pôr 12. E aí, fazendo, ó, 12 mais 9, isso aqui dá exatamente 21. Aí você escreve o conjunto verdade ou o conjunto solução. Logo, o conjunto verdade pode ser V ou S, tá? Será 12, não é isso? Já que o valor de x deu 12. Aí você abre a chavezinha e coloca o resultado. Ou seja, o valor de x que satisfaz a equação é x igual a 12.
Então, esse é o método prático, né? Não fazendo lá a subtrair ou somar dos dois lados da igualdade, como a gente utilizava o princípio aditivo, entenderam? Vamos aqui trabalhar essa outra equação. Olha só, eu tenho aqui o primeiro membro, que é 3x menos 5, e eu tenho o segundo membro, que é 2x mais 8. Pronto, aqui o método prático é o que eu já, inclusive, já comentei com vocês. Letra para o primeiro membro, número para o segundo membro, né? Letra para um lado, número para o outro. Só que a gente vai trocando os sinais porque temos que fazer a operação inversa. Então, aqui ó, vai ficar 3x. Aí, tá vendo o 2x lá? Ele tá positivo. Então, vem para cá menos 2x, né? Troca o sinal, se tá positivo, vem negativo. Vai ser igual a 8. Primeiro coloca o 8, porque ele já está no segundo membro. E agora tem no número 5, ó, já que eu estou pegando os coeficientes numéricos, o número 5 aqui, o sinal que está antes dele é negativo. Então, eu vou trazer ele para cá, positivo. Então, vem aqui, ó, mais 5. Então, veja como foi que a gente arrumou a nossa equação. Agora, no primeiro membro, eu tenho somente os valores que dependem de x, e no segundo membro, eu tenho só os coeficientes numéricos. Aí, você faz a operação, ó. 3 menos 2 dá 1, né? E aí, conserva a variável x. E aí, a gente pode deixar só x. Por quê? Ó? Eu vou colocar aqui um x, só para vocês entenderem. Gente, sempre que você tem uma letra próximo de um número, tipo 3x, 2x, aqui é 3 que multiplica x, 2 que multiplica x. Então, aqui vai ser 1 que multiplica x, tá? E aí, o número 1 multiplicado por qualquer coisa não vai dar a mesma? Então, por isso que a gente deixa só x, tá? Igual, agora vamos trabalhar o segundo membro. Fazendo a operação aí de 8 mais 5. 8 mais 5, gente, isso daqui dá 13, tá? Então, x é igual a 13. Assim, encontramos aí o valor de x. Agora, vamos montar o nosso conjunto verdade, não é isso? Logo, o nosso conjunto verdade é igual, aí você abre a chavezinha e coloca o número 13, certo? Pronto, é isso. Quando não aparece o sinal, tá? Você sabe que o valor ali, ele vai ser positivo, ok? Muito bem. Vamos agora, gente, a um outro exemplo, trabalhando um pouco com fração. Então, veja só. Quando as frações ela têm o mesmo denominador, então veja só, eu tenho aqui o termo x mais 5 e está no mesmo denominador que é 2. E a divisão, né, em equações, a divisão ela sempre vem em forma de fração, tá? Então, como é que a gente pode trabalhar isso aqui? Vejam só, eu tenho menos x igual a x mais 5 sobre 2. Esse 2 aqui, ele está dividindo. Então, se eu trazer ele para antes da minha igualdade, ele vai passar multiplicando. Então, nós vamos ter a situação assim, ó. Menos x vezes 2 igual a x mais 5. Certo? Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Esse 2 estava dividindo, ele estava no segundo membro. Trouxe ele para o primeiro membro, ele passa multiplicando, tá? Fazendo aí a operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Aí aqui, ó, menos 2 vezes x, gente, ou menos x vezes 2, perdão, isso daqui vai dar menos 2x, não é isso? Igual a x mais 5. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os termos que dependem de x para antes da igualdade, que não depende, deixa depois da igualdade. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 2x, aí o x, ele tá positivo. Então, vem para cá, menos x igual a 5.
Agora, vamos fazer a operação aqui nesse primeiro membro. Eu tenho menos 2x menos x. Gente, aqui não aparece, mas sempre vai ter um 1 aqui, ó. Lembra que eu falei? Porque o 1 está multiplicando o x, aí por isso que fica só x. Mas quando a gente vai fazer a operação, você faz assim, ó. Vamos operar os coeficientes numéricos. Menos 2 menos 1. Sinais iguais, soma e conserva. Então, menos 2 menos 1, isso daqui vai dar menos 3. E aí, você conserva a parte literal, conserva a letrinha x igual a 5, ok? Bom, existe uma regra, tá? Em que o valor aqui, que depende da incógnita x, ou seja, o x, ele nunca pode ser negativo, tá? O x, ó, como aqui tá menos x, não pode ser negativo. A gente chegou aqui numa situação em que, mesmo que tenha o 3 aqui, mas o 3 depende de x e tá negativo. Então, para essa situação, é necessário trocar o sinal. Então, como é que faz para trocar o sinal? Princípio multiplicativo, ó. Eu vou multiplicar os dois membros da minha igualdade por menos 1. Para deixar isso positivo, né? Então, fazendo aqui, ó. 1 vezes 3x, 3x. E menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar 3x, positivo. Porque a gente fez aí o jogo de sinal, tá? Aí, no segundo membro, o 5, gente, ele é positivo, tá? Então, 5 vezes 1, 5. E mais com menos, menos. Então, vai ficar aqui menos 5. Menos 5. Bom, aí vejam só. Agora, precisamos isolar a variável x, porque é o valor dela que nós estamos tentando aqui encontrar. Então, o 3 aqui, gente, ele está multiplicando x. Sempre que tem letras e números próximos, é porque eles estão multiplicando. Então, se o 3 está multiplicando x, gente, então eu vou colocar aqui, ó, que x vai ser igual a menos 5. E se o 3 está multiplicando, ele vai passar aqui dividindo. E aí, lembrando, nas equações, a gente sempre coloca as divisões em forma de fração. Então, esse é o nosso resultado. Vamos parar aqui? Sim. Por quê? Porque 3 não divide por 5, quer dizer, 5 não divide por 3. Aqui não vai dar uma divisão exata, tá? Logo, o nosso conjunto verdade, vamos escrever aqui. O nosso conjunto verdade vai ser igual a menos 5 terços. Geralmente, em algumas questões, ele vai perder o conjunto, né? Ele vai perder em qual conjunto ele quer, em qual conjunto universo. Nesse caso aqui, se ele pedisse para o conjunto universo dos racionais, teríamos aí a solução, que é menos 3 quintos, tá? Então, aqui, necessariamente, seria o conjunto dos números racionais. Se fosse o conjunto dos números naturais, seria vazio, uma solução vazia, né? Já que 5 terços não é um número natural. Se fosse o conjunto dos números inteiros, também seria vazio, porque 5 terços não faz parte desse conjunto, mas sendo o conjunto dos números racionais, então o nosso conjunto universo aqui seria ele. Entenderam? Bom, pessoal, visto aí esse método prático, tá, de resolução, de como resolver equações, a maioria de vocês já conhecem, já fazem dessa forma, tá, porque a gente já estudou em outras aulas, mas aqui é importante entender e ver essa explicação. Vocês vão resolver os exercícios da página 101, a questão 7, somente letra A e B, e a questão 8, letra A, B, C, D e E. Bom, estudos. Qualquer dúvida estou à disposição e até a nossa próxima aula.